Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Um dos direitos assegurados ao cidadão brasileiro pela Constituição Federal é o da moradia. No entanto, a realidade de muitos brasileiros consiste na ausência de um teto que ofereça segurança e seja condizente com o que se chama de dignidade humana. Não é diferente esse cenário aqui em Pernambuco também, infelizmente, né? Na capital do estado, por exemplo, dados oficiais da prefeitura apontam um déficit de 71.160 habitações, segundo o levantamento mais recente do município, feito em 2018. Quem não encontra outra alternativa para não dormir nas ruas acaba recorrendo a palafitas e à ocupação de prédios abandonados. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os riscos oferecidos por moradias precárias e possíveis soluções para o problema. Agora, quantas vezes a gente já debateu aqui esse problema, trazendo números, apontando as regiões mais sensíveis e também cobrando soluções ou ideias, projetos. O retrato que temos, infelizmente, não é nada bom. Mas vamos tentar mais uma vez buscar informações e também subsídios para que a gente possa mudar um pouco essa realidade. Por isso, nós agradecemos aqui, em nosso debate, nossos estúdios, a presença do presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, a SEAB, Bruno Lisboa. Presidente Bruno Lisboa, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wagner, bom dia, Socorro, bom dia, Adriano, presidente do CREA. Realmente é um debate interessante, né? Principalmente depois dos últimos acontecimentos que nós tivemos aqui, né, Wagner? E realmente, no transcorrer do debate, a gente vai ver que nós estamos tendo problema porque os investimentos do governo federal na área de habitação, eu trouxe alguns números aqui que são interessantes, vezes que a cada ano, né, principalmente nesse governo aqui, você vê como cai a quantidade de investimentos e quanto a gente está com dificuldade de investir na educação. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa debater e ter essa visão de que a questão da habitação é um problema do município, é um problema do estado. Agora, pelos custos de que você fazer uma unidade habitacional, você tem que ter um parceiro forte no governo federal. E realmente nesses últimos anos a gente tem tido essa ausência, né, dessa parceria, de uma política realmente que, junto com o município e com o estado, a gente realmente tenta diminuir cada vez mais esse grande déficit habitacional que acontece não só em Pernambuco, mas como no Brasil como um todo. Adriano Luceno é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA. Presidente, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wagner, bom dia, Bruno, bom dia, Socorro. É mais um tema extremamente interessante que o Sistema Jornal traz para o público pernambucano, que é a moradia. Por vezes o cidadão ele faz um único investimento nesse imóvel ao longo da vida. E a gente também tem que identificar que tem a moradia de baixa renda, que é o grande tema do debate, que tem que ter o poder público. Não há como o poder público não ter um papel e um papel principal nesse debate. E aí falta planejamento. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos de ter um projeto de Estado e não de um governo A, de um governo B, de um governo temporário. Por quê? Porque esse problema é um problema que afeta diretamente a dignidade da pessoa humana. Então nós precisamos de investimentos fortes. Isso faz com que, Wagner, a economia, essa roda da economia, ela tem um ciclo. E um ciclo extremamente positivo da compra dos materiais, da geração de emprego, da arrecadação de impostos, do desenvolvimento das cidades e fazer com que as pessoas consigam morar de uma forma que seja confortável. E para isso precisa de engenharia. Não há como você ter casas com materiais que sejam extremamente... que respeitem o meio ambiente, que tenham uma relação entre o cidadão e o espaço, tá certo? Que esteja em locais apropriados. Que a gente consegue ver são moradias ou ocupações que não são dignas. Dentro do rio, na palafita, as pessoas morando embaixo de viadutos. Então, isso vai de encontro ao que está na Constituição. Então, nós, como cidadãos, nós precisamos exigir esses direitos. E esse direito não é só meu, não é só seu. Ele é de todos nós. Nós precisamos construir
um outro caminho. E isso passa, sem dúvida nenhuma, da organização civil, das academias, as universidades precisam entrar nesse debate. E aí a gente queria falar ao longo desse debate de alguns projetos que a gente está envolvendo os estudantes, a conscientização desse estudante, porque antes dele ser estudante, ele é um cidadão. Então, para quem ele vai fazer engenharia, por que ele vai fazer engenharia e como ele vai fazer, quais são os materiais, onde ele vai fazer, é um terreno legalizado, não é legalizado. Então é um debate que é importante para todos nós. Muito bem. A gente agradece também a presença da diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite. Diretora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, meus colegas de debate, bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Parabenizo por trazer mais uma vez esse debate, né, tão importante. Apesar de ser recorrente, a gente precisa sempre lembrar que a questão da moradia precisa ser priorizada, né, e essa é mais uma oportunidade de trazer o nosso ponto de vista aqui para o debate. Socorro, vamos começando com mais informações a respeito do tema, porque eu trouxe alguns dados aqui que estão, não sei se atualizados ainda, acredito que não, porque o déficit municipal aqui no Recife é de 2018, é o dado que dispomos na prefeitura, de 71.160 habitações. Tem outro dado aqui do estado de Pernambuco de 326 mil unidades, mas é um dado também de 2020, eu não sei se a gente pode atualizar durante o debate esses números, mas eu queria que a diretora trouxesse para a gente um panorama sob o ponto de vista da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, da situação atual da habitação aqui em Pernambuco, diretora. Então, a gente tem como referência os dados, né, que são elaborados pela Fundação João Pinheiro, né? Então, os últimos dados saíram ano passado e se referem ao ano de 2019, né? Foi a última projeção de déficit. Então, tem dados de Pernambuco que estão atualizados a partir de projeções do Plano Municipal de Habitação, e esse que você cita é um deles. Né? Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem dois tipos de déficit, né? O déficit quantitativo, que é a necessidade de novas moradias, e aí o número é mais ou menos esse que você cita, né? Entre 250, 300 mil novas moradias necessárias no Estado. Mas a gente tem também o déficit qualitativo, a chamada inadequação de moradias, ou seja, aquelas moradias que estão construídas e que precisam de algum melhoramento, seja na própria construção, seja na infraestrutura, seja a regularização da posse da terra. E aí esses números são bem maiores, né? A gente tem aqui dados que dão conta de que cerca de 2 milhões de imóveis no estado de Pernambuco têm algum tipo de inadequação, né? Seja falta abastecimento, esgotamento sanitário, ou a casa em si ela é precária, precisa de um banheiro, precisa de um telhado novo. Então isso significa quase 80% dos domicílios do estado. Então eu queria somar também essa discussão, esse dado que é bem relevante e que precisa estar refletido em programas governamentais. E aí, por exemplo, dentro disso, alguns exemplos, né? Dentro do que é a inadequação, por exemplo, mais de 370 mil casas não têm um local para abastecer água, para reservar água de maneira adequada. Né? Só para dar um exemplo de algo muito concreto, né? Que afeta a vida da população mais pobre. Mas o principal número aí é a carência da infraestrutura, né? Quase 1,9 milhões de domicílios precisam de infraestrutura e, na sua maioria, é esgotamento sanitário, né? É a necessidade de um sistema de esgotamento sanitário. Bom, Bruno Lisboa, a gente sabe que é um problema urgente e tem consciência cada vez mais que a gente estuda esse problema da complexidade. Veja só, em tão pouco tempo de debate, cerca de 10 minutos, nós abordamos alguns temas importantes. Por exemplo, a questão da burocracia que a gente tem que abordar aqui. Cada município tem uma lei específica para a construção, não é isso, presidente Adriano Lucena? Nós temos essas questões dos déficits qualitativo e quantitativo, como bem citou Socorro Leite agora, ou seja, não é somente construir casa, tem que saber qual a qualidade de casa que se vai construir para essas pessoas. Saneamento e ainda outra questão que a gente pode abordar, que é a tecnologia de construção, que falávamos sábado aqui, eu e Castilho apontando exatamente
esse problema que é a tecnologia de construção. Nós ainda construímos como antigamente, tijolinho por tijolinho em cima do outro, vai levantando uma parede ali. Mas, enfim, esse é o tamanho do problema que temos. Mas eu acho que tem que se acrescentar isso também uma falta total de controle urbano nas cidades do Estado. Na verdade, se você vem em Recife, você tem uma estrutura de controle urbano até boa, tá certo? Mas se você já sai em Olinda, você já está deficitária a questão do controle urbano. Então, a construção também passa pela questão da fiscalização do que está sendo construído. E você, Wagner, vários debates já vi aqui, é a grande complexidade que você tem na região metropolitana, principalmente daqueles prédios caixões, daquela coisa sem fiscalização. Então, essa questão do controle urbano é uma coisa que precisa também ser debatida também. Que cabe na questão burocrática. Exatamente. Né? Por exemplo, o que foi levantado sábado aqui no nosso debate de cidade foi que, por exemplo, no Recife, a lei exige que as habitações ofereçam também garagem, ou seja, uma garagem. Então você vai ter que construir um habitacional, mas tem que construir também uma garagem para cada uma dessas habitações. E aí a gente relembra, por exemplo, tinha um programa, quando a gente tinha atividade, o programa Minha Casa Minha Vida, realmente ele era um programa que atingia tudo isso. Você, quando você construía um habitacional, para você construir um habitacional no Minha Casa Minha Vida, primeiro você tinha que ver toda a infraestrutura, vamos dizer, que o imóvel teria na parte de saúde, na parte de educação. Teria que estar a tantos metros de um PSF, teria que estar a tanto tempo de uma creche, tantos metros de uma escola. E ainda mais, quando você construía habitacional, você resolvia essa questão de saneamento. Você não entregava a habitação sem fazer as obras necessárias para a questão do saneamento, da questão de água, da questão de tudo. Então, quando a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, a gente conseguia, pelo menos naqueles imóveis que a gente tinha a oportunidade de construir e entregar, realmente você entregava um imóvel com a qualidade construtiva muito boa. Quem conhece o Minha Casa Minha Vida, o que se tinha era um, vamos dizer assim, era um modelo construtivo muito, muito bom e com toda essa infraestrutura, né? Realmente agora, hoje está muito difícil fazer imóvel, principalmente agora. Os insumos que você tem hoje dentro do imóvel, eu construo e sei, principalmente agora você construir ou no Minha Casa como era hoje, ou no Verde e Amarelo, está praticamente impossível, porque são programas que não cabem nem reajuste nem realinhamento. E se você for ver o preço do aço de 2 meses para cá, é absurdo. De concreto, 2 meses para cá, é absurdo. Então, além hoje de você ter a falta, você tem muita obra parada pelo Brasil. E não somente, vamos dizer assim, naquela antiga faixa 1 que você tinha no Minha Casa Minha Vida, também já nos mais avançados, tipo 1,5 e 2, porque os insumos estão de um jeito que realmente você não consegue mais construir. Mas assim, é o que eu digo, tem que ser um programa. Quando você pensar em habitação, não adianta pensar só no município, só no estado. Você tem que pensar numa coisa que tenha governo federal, governos estaduais e governo do estado, dentro de uma política pública só. Que esses entes estejam juntos, na verdade, dentro de uma política. Cada um entrando com a sua parte na execução dessa política, né? E não adianta ser uma coisa dissociada. Não é um problema que você vai resolver tendo um grande programa de habitação no Recife só, não é verdade? E sozinho, sem ter o Estado, sem ter o governo federal junto, para que a gente tenha. Recife tem um problema sério, que a gente tem que também estar colocando área, que não tem mais quase. Terreno, não existe mais terreno. Não existe mais terreno em Olinda, não existe mais terreno em Recife, não existe mais quase terreno em Jaboatão. Tá. Aí vem outro problema, Bruno Lisboa, por gentileza. A gente sabe do adensamento urbano que existe na região metropolitana e esse problema, falta de espaço, de área para se construir habitacionais, né? Aí a gente pensa, não, precisa descentralizar essa questão. Vamos levar esse crescimento econômico, esse desenvolvimento para outras cidades do interior também. Mas aí vem a questão, pessoa. Por exemplo, no caso do Beco do Sururu, aquelas pessoas viviam ali daquela maré, pescando ali naquela maré, né? Então, tirar aquelas pessoas daquele lugar para colocar em outro... É outro fato que a gente precisa estar pensando quando você cria um programa habitacional. Ali está o sustento das pessoas, está ali. Exatamente. Você vai tirar aquele cidadão, não é verdade, para botar ele a 20 quilômetros do serviço dele, da atividade profissional dele, que é a pesca. Como é que você vai resolver isso? Então, tudo isso, é por isso que eu estou dizendo, é um problema que a gente tem que ter os 3 entes, tanto o municipal, o estadual e o federal, juntos pensando numa política. Então, a gente tem que começar a ter essa grande política nacional de habitação, não é verdade? Vamos assim, um SUS da habitação no nacional, para que a gente tenha esse debate. É um debate que, nessa eleição agora de presidente, tem que estar presente. Não é? Porque vai se complicar cada vez mais. As cidades crescem mais a cada dia, na verdade, todo dia está crescendo, e ninguém está se preocupando com isso. A verdade tem que ser o grande debate nacional sobre essa questão da moradia e da questão do desenvolvimento urbano, do cuidado com o espaço urbano como um todo.
Então, acho que tem que ter, eu acho que é um grande debate que a gente pode ter agora, tanto nessas eleições do Estado como do Brasil, é essa questão da moradia, mas também essa questão do espaço urbano como um todo. Adriano Lucena, a gente evidentemente está conversando aqui sobre esse tema mais uma vez por causa do episódio do Beco do Sururu, né? Que foi mais um e infelizmente não será o último. Mas começamos a discussão a partir desses pontos aqui, e qual desses você elenca como sendo o mais importante? Você trouxe um tópico extremamente importante, que é a questão da legislação. A gente precisa ter legislação que ela esteja em sintonia com a dinâmica da sociedade. Por exemplo, quando você começa a levantar dados de jovens que buscam ter carteira de motorista, então esse percentual está caindo. Então há uma tendência de você não ter os jovens dirigindo o automóvel. Então, ao mesmo tempo você percebe que o jovem ele já não quer o espaço da moradia para você como queriam os nossos pais. Então nossos pais entravam num trabalho e ficavam 20, 30 anos naquela empresa. O modelo hoje é diferente. E a partir da questão da pandemia, o trabalho hoje você pode trabalhar no celular, você pode trabalhar no computador. Então, esses investimentos da moradia. Agora aí, para quem já tem recurso, para quem já pode se endividar, será que esse modelo está correto? Será que é exatamente esse modelo que existia no passado, que a gente vai manter no presente e para o futuro? Um outro tópico que você traz de forma muito, muito importante, Wagner, é a questão dos planos. Quando a gente fala em planejamento, a gente precisa que as cidades e o Estado ele tenha o seu planejamento em cima de planos. Plano diretor, o plano de local de habitação de interesse social, o plano de arborização, o plano de saneamento e de drenagem, porque não é só construir a casa. Você constrói a casa, mas onde? De um espaço público que a água vai chegar e vai inundar essa casa e ele vai ter que sair. Veja quantas casas a gente percebe em várias cidades do estado que estão construídas dentro dos rios. Então, essa construção, aí Bruno traz a questão do controle urbano. Então, a gente precisa ter esses planos para a gente identificar onde pode morar e onde não pode morar. E a gente ocupar o espaço público, o espaço que é possível ter moradia, de uma forma que a técnica tenha a condição sine qua non de fazer essa definição. Então, a engenharia é fundamental nesse futuro, nesse país ou nessa cidade que nós queremos morar, com qualidade de vida, com espaço para todos e que tenha uma sintonia com a arborização, com acessibilidade, com iluminação. Quando a gente traz o acidente, o que aconteceu lá no Pina, as pessoas moram naquele espaço e as condições, tem energia, tem saneamento, tem drenagem, não tem nada disso. Então, veja que esse debate não é só da moradia, tem muitos outros elementos para que a gente possa entender. E vem a questão do espaço, do deslocamento, quando a gente traz. Eles viviam ali e vivem ali, precisam tirar o seu sustento da pesca, precisa ter o seu sustento ali do rio, do mangue. Mas será que a gente não pode treinar esse pessoal para que eles tenham uma outra profissão, que eles possam morar em outro local e viver de uma forma digna, tirando o seu sustento? Então, se nós olharmos como uma foto constante, aí não, ele teria que ficar ali, ele teria que nascer pescador, mas ele teria que morrer pescador. Mas não, se nós olharmos que a gente pode oferecer treinamento e ele trabalhar até nessas construções com um novo modelo, a gente não faz mais tijolo por tijolo para construir uma parede. A gente pode construir através de concreto, através de aço, através de gesso que a gente tem na nossa região. Por que a gente não faz uma cadeia produtiva? Em vários e vários locais a gente pode construir com madeiras, porque a gente não pode, com a questão do reflorestamento, e dar espaço digno para que as pessoas possam morar. Então são debates que são extremamente interessantes para a população, tá certo? Mas para nosso estado, e nós precisamos modificar e virar essa página. Nós não podemos estar tocando nessa mesma tecla, Wagner, distante em instante, de problemas em problemas. Daqui a pouco vai ter um outro problema em uma outra comunidade. Então, quando será o próximo?
Vamos mudar essa palha e não ter próximo, vamos construir um espaço que caiba todo mundo, que a gente consiga viver gerando emprego e renda e desenvolvimento, porque através deles é que a gente pode crescer. A gente já foi o Leão do Norte e hoje nós somos o quê? Começar esse segundo bloco com a diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade, Socorro Leite, porque a gente precisa pensar em todos esses pontos e, claro, sobretudo nas pessoas. Eu citei agora há pouco, a gente precisa distribuir o desenvolvimento econômico por todo o Estado, né? Diminuir esse adensamento aqui na região metropolitana do Recife. O Recife, por exemplo, recebe todos os dias outro Recife só de pessoas que vêm resolver negócios aqui, buscar tratamento de saúde e tal. E, claro, as pessoas querem hoje, devido às nossas dificuldades de mobilidade, de locomoção e tal, estar sempre morando perto do trabalho. Aí vamos lá, construir um habitacional no Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão. E essas pessoas, né, que tem ali, naquele local, por exemplo, lá no Beco do Sururu, como já disse, o hábito de pescar, de tirar o seu sustento daquele local. Será que vão conseguir sobreviver morando tão distante de onde sempre viveram? Com a palavra, Socorro Leite, fica à vontade, por favor. Então, a localização da moradia é um dos aspectos fundamentais, né, do direito à moradia. Então, isso é reconhecido mundialmente, né, pela ONU, como algo importante a ser considerado quando se fala de solução de moradia. Então, Bruno citou o exemplo aqui de Recife, né, de dizer que não tem mais terreno em Recife, não tem mais terreno em Olinda. Mas é importante a gente registrar que existe uma omissão aí de décadas do poder público que não reservou terrenos para moradia popular bem localizados. A gente tem, enfim, essa questão é uma questão muito grave, inclusive porque as leis, elas possibilitam a transformação de terrenos e imóveis vagos em zonas especiais de interesse social, justamente para reservar essas terras bem localizadas. Então, aqui em Recife, hoje, a gente tem um grande impasse, que é justamente da população que vive da pesca, né, que uma parte mora em palafita, versus as soluções de moradia que estão previstas, né? O habitacional do aeroporto, que é totalmente insuficiente para essa população. E a gente, né, a princípio, não sabe onde vão morar essas famílias. Isso inclui o pessoal desabrigado do Beco do Sururu, que não pode comprar uma moradia adequada naquela localidade recebendo um auxílio, comprar ou alugar um auxílio moradia irrisório. Então é importante registrar isso, porque essa omissão em relação a reservar terreno para moradia popular bem localizado gera esse contexto que a gente tem hoje, né? Então é completamente inadequado propor construção de habitacionais fora de Recife, fora dos locais onde essa população está, porque a gente sabe, aí Bruno sabe de muitas histórias, Adriano também, de famílias que acabam repassando muitas vezes esses imóveis porque não conseguem se adaptar ao contexto da moradia em outro local, não encontram um trabalho adequado. Então essa conexão da política de moradia com as outras políticas sociais também é fundamental para que a moradia tenha a sustentabilidade que a gente espera, né? Porque senão a coisa do repasse acaba sendo inevitável, né? Então, a construção dessas soluções, inclusive, passam pelo que Bruno falou, né? Da destinação de recursos pelos 3 entes. A gente tem uma concentração, né, de recursos pelo governo federal, e o que Bruno coloca em relação à não existência de um programa voltado para a população de baixa renda é fato, né? Isso prejudica muito a construção de projetos, de soluções de moradia. Contudo, a gente também precisa discutir e pautar o orçamento do Estado e o orçamento dos municípios, porque, no final das contas, que prioridades a gente tem quando destina recurso? Né? Em Recife, por exemplo, o recurso destinado à propaganda é maior do que o recurso destinado para moradia. Então, a sociedade precisa fazer esse debate também, porque passando por isso, né, que a gente pode desenvolver melhores soluções de moradia. Recife tem um conjunto de imóveis abandonados aqui na região central em que não tem uma destinação para moradia social. Isso também é uma omissão histórica, né? Esses prédios que estão aqui abandonados, muitos com dívidas de IPTU, e que ninguém fala, ninguém avança no sentido de promover moradia social.
Bruno Lisboa, essa questão é importante, citada por Socorro Leite, de que não houve uma reserva desses espaços pelo poder público para a construção de habitação social. Hoje não tem como se construir um habitacional ali no Beco do Sururu. E agora? Eu concordo muito com o Socorro, por isso que isso é um problema que vem se arrastando há muito tempo, na questão dos planejamentos das cidades, na verdade, né? O problema vem de muito tempo. Então eu aqui até estava fora do ar conversando, aqui, a questão, por exemplo, do próprio empresariado nosso. Né? Aqui, quando a gente foi construir, quando veio o programa Minha Casa Minha Vida, que na minha concepção foi um programa exitoso, eu acho que foi um programa que a gente realmente, nessa questão da moradia, a gente foi exitoso. A gente, pouco empresariado pernambucano, ele se adequou ao programa para fazer. Ele poderia ter feito muito mais Minha Casa Minha Vida com o empresariado daqui, não teve uma adesão. E se você for ver números, quem te acompanhava, Wagner, Pernambuco, na época que o Minha Casa Minha Vida tinha uma política, estava realmente sendo executado, Pernambuco tinha um péssimo desempenho nessa questão do Minha Casa Minha Vida. Abríamos chamadas públicas várias e várias vezes e o empresariado local não se colocava, para... Não demonstrava interesse nisso. Porque vinha também, né, como você diz, vem toda uma história que aqui a questão da habitação de interesse social não era uma coisa que o empresariado tivesse uma atenção e tal. Então, isso tudo é o que eu digo. Quando hoje, a gente tem que aproveitar esse momento, em vez de estar conversando, às vezes, debatendo coisas... Essa questão da moradia, ela tem que estar em todos os debates que a gente tiver daqui para frente, porque isso é uma questão que está aí na frente, está na cara da gente. Só vai piorar, Wagner, só vai piorar. A questão é mais gente na rua, não é verdade? Menos espaço, a verdade é essa, quanto mais gente, menos espaço. Ou você, daqui para frente, traz esse debate, conversa com todo mundo, bota todo mundo numa mesa e diz, minha gente está aqui, o problema é esse. E é como eu digo, não adianta ser um debate só municipal, não adianta ser um debate só do Estado ou só federal. Tem que estar todo mundo junto e, a partir de agora, tratar isso como uma prioridade. Primeiro, tem que sentar na mesa. Está aqui o problema. A gente vai ter que encarar esse problema. Não dá mais para a gente passar por cima dele, porque cada dia mais vai ser pior. E aí eu acompanho muito vocês aqui quando fala de trânsito, está tudo envolvido, né? A questão do trânsito, da mobilidade, do saneamento, está tudo envolvido nessa coisa do espaço urbano mesmo. Essa coisa do espaço urbano, o debate do espaço urbano, ele tem que estar muito presente daqui a pouco. Porque é um problema, Wagner. Em tudo você vai ficar, você em todas as áreas, seja de mobilidade, seja de saneamento, seja de moradia, você vai estar com um gargalo, você vai estar com um problema. Então todo mundo se senta e começa realmente a se preocupar com o nosso espaço, que a gente vive, ou a gente não vai ter solução para nada. Mas essa questão do espaço, Adriano Lucena, se o Recife não tem, se a região metropolitana não tem, o que fazer? Se a gente precisa também, como disse Socorro Leite, manter as pessoas ali próximos aos locais de trabalho, de estudo, onde vivem, na verdade. Aí é uma questão histórica, né? A nossa ocupação urbana, ela foi, ao longo dos anos, de forma equivocada. Então a gente foi ocupando um espaço que não deveria, faltou o planejamento, mas a gente tem condições de recuperar e de consertar. Também nós não chegamos ao fim, ao ponto mais fundo do poço. Olha o que Bruno acabou de dizer. A situação ainda pode piorar. Então, esse sinal, essa reta que a gente está seguindo aí, a gente tem que ter um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão passa por planejamento, passa por um envolvimento de todos os poderes, mas passa por um envolvimento também da sociedade civil organizada. Porque a gente, às vezes, coloca muito que o Estado é uma coisa distante de nós. E, na verdade, o Estado somos nós. A gente está tendo a oportunidade de tirar e de colocar e sair de casa de forma muito consciente para fazer nossas opções. Então, quais são aqueles que têm, como sua bandeira, qual o projeto que se tem para os grandes problemas que a gente vive? E aí é a questão da mobilidade, da moradia digna, a questão dos investimentos naquilo que nós podemos crescer enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto país. Quem defende isso? O que é que a gente quer enquanto sociedade? Então, não tem como a gente ter crescimento, não tem como a gente ter moradia se a gente não tiver políticas públicas voltadas para o interesse da sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E
lá no CREA a gente discute muito, Wagner, e a gente tem essa preocupação. E a gente criou um projeto chamado CREA na Comunidade. A gente quer levar a engenharia, quer levar os estudantes para dentro das comunidades para que eles consigam entender a vivência de quem mora lá. Porque às vezes você constrói uma casa e essa casa você não tem uma leitura de quem vai morar. Qual é a história que aquela pessoa tem ao longo dos anos naquela comunidade, naquele bairro. Então, a gente quer construir essa consciência, tá certo? Daquilo que eu estava dizendo. Ó. Como construir? Para quem construir? Então, como construir seria... Será que a gente não tem métodos mais rápidos de construir, com técnicas, com materiais na nossa região? Por que a gente não constrói casas habitacionais com produtos que a gente tem na região, como gesso? A gente tem um gesso aqui. Quantas casas você olha no seu espaço ao redor e elas são construídas de gesso? Então, o gesso é um produto que a gente usa ou subutiliza dentro da construção, quando a gente deveria ser um produto que a gente utilizasse bem mais na construção. Então, são esses elementos e essa conscientização dos jovens que a gente envolve o aluno, envolve o professor, envolve o CREA. É o CREA na comunidade. Acho que Bruno chegou a falar no SUS da moradia. Então, nós temos uma lei que é 11.888, que é uma de 2008, que é voltada para a engenharia pública, para a questão da moradia. O que é que a gente emprega, né, nessa lei no nosso dia a dia? Nada. Então, a gente precisa empregar. A gente não tem a saúde, que é pública, tem suas deficiências, mas tem. A gente não tem um mundo do direito que tem lá no setor público. Por que a gente não tem essa engenharia pública? A gente está vendo os grandes problemas que a gente está vivendo no dia a dia, passa por uma engenharia. O problema da drenagem, quando chove, a gente não pode se deslocar, você não pode vir trabalhar. Que mundo é esse? Que século é esse? Entendeu? Exatamente. Nós já entramos naquele modo de, por exemplo, grandes cidades que têm problemas, por exemplo, com nevasca, não é? Quando vem uma nevasca, por exemplo, em Nova York, já avisa, olha, não vá trabalhar amanhã. Aqui é assim, está nesse nível. Olha, vai chover amanhã, não vá trabalhar. Veja só, tem razão, Adriano. Agora, deixa eu saber aqui de Socorro também essa questão da consciência coletiva, que é muito importante. Na verdade, tem que começar essa consciência de maneira individual. E a gente já observa até alguns exemplos de empresas privadas, Socorro, que começam a melhorar o entorno da sede da empresa ali, porque ali os colaboradores passam por aquele entorno, eles têm problemas de segurança naquele entorno e eles mesmos começam a cobrar da empresa uma solução para aquilo dali. Ou seja, distribuição de renda, capacitação daquelas pessoas, educação daquelas pessoas para que o entorno também melhore. Né? Mas me parece que falta muito essa consciência por parte do setor público, ou não, Socorro? Então, o setor público ele é um setor complexo, né? Porque, como eu acho que foi Adriano que falou, né? A gente, como não tem políticas de Estado, a gente fica sempre meio vulnerável no que significam prioridades, né, do ponto de vista da sociedade. Então, a depender do partido, da linha, da proposta que venceu a eleição, a gente vai ter maior ou menor investimento, né, na questão da moradia. Então, de fato, tem várias questões que são muito mais simples e que demandam até menos investimento do que construir moradias novas, que poderiam estar sendo priorizadas pelo poder público, né? Você cita aí o investimento de algumas empresas para melhorar comunidades no entorno. A gente, enquanto Habitat, inclusive, consegue parceria com empresas para fazer melhorias habitacionais nas casas, né, de entorno de algumas empresas. Isso tem funcionado, a gente não tem a pretensão de substituir o poder público, mas tem funcionado, tem melhorado a vida de muitas famílias, né? Às vezes se tem um banheiro tão precário, né, que aquele banheiro acaba sendo o local de contaminação, e muitas vezes com um investimento pequeno, a gente melhora a condição de vida de uma família. O poder público podia ter, né, programas de melhorias habitacionais, programa para construir reservatório de água, enfim, para colocar reservatório no sentido de que aquela família tenha pelo menos onde armazenar água, já que o abastecimento ele é irregular, que é um outro problema que a gente tem aqui na região metropolitana, especialmente no estado como um todo.
que é a intermitência do abastecimento de água. Isso impacta muito na vida, especialmente na vida das mulheres. E a gente está falando também de uma parcela da população que é a população majoritariamente negra, que é a população que vive nos assentamentos precários, nas favelas. Então, a gente precisa entender e encarar essa questão do investimento público também como um processo de reparação histórica dessa população que nunca teve acesso à cidade de forma adequada. Então, o Estado, né, como esse grande ente que nos envolve e tudo mais, tinha que ter uma pactuação. Essas pactuações estão previstas em planos de habitação, nas próprias legislações, quando são debatidas de forma participativa. O que ocorre é que muitas vezes elas ficam no papel, porque na prática, na hora de discutir o orçamento e de implementar o orçamento, não se prioriza, né, a questão da moradia muitas vezes. E isso impacta muito a vida das pessoas, impacta o desenvolvimento de crianças, de adolescentes, não ter uma moradia adequada. Né? Bruno Lisboa. Não, eu concordo, inclusive, Socorro, eu acho que é de elogiar a questão do habitat aqui na discussão das políticas. Realmente é um órgão que tem essa preocupação. Ela colocou num fato interessante que eu vi agora recentemente, né, em várias entrevistas, essa questão do centro da cidade. Como ela fala, é extremamente pertinente. Se você povoar o centro, você só não dá a melhor moradia, não. Você dá a melhor qualidade no centro. Todo o centro habitado, ele é muito... O espaço do centro, ele fica muito melhor, vai. E o nosso centro, aqui especificamente no Recife... Você vê, quando é que o centro foi de ser degradado? Quando as pessoas deixaram de morar no centro da cidade. Eu falo porque eu sou morador do centro. Eu moro na Boa Vista, por opção minha, e você já vê na Boa Vista essa coisa da moradia ser retomada. Mas no centro do Recife, quando existia a moradia no centro, o centro não era degradado quem está. Então ele tem que voltar, eu acho que é uma prioridade, só contei toda a razão, é povoar o centro. Mas o povoamento do centro tem que ser com essas pessoas que hoje têm dificuldade de moradia. Claro. Tem que se reformar esses prédios abandonados. Claro, tudo tem que estar. Você Leite. tem que dar qualidade para que essas pessoas vão para o centro. Notadamente, você tem esse déficit, ele ajuda muito a ser mobilizado para o centro da cidade. Eu acho que o centro é um lugar que tem que ter toda a atenção no mundo. Viu recentemente com o prefeito, né? Com essa coisa, o João Campos, com essa coisa do recentro, ele está colocando na sua prioridade. Eu acho que tem que ter muita atenção nisso. Se você começar a colocar gente morando no centro, a gente melhora essa questão de habitação, mas melhora principalmente uma das coisas que é a alma da cidade, que é ser o centro da cidade. Agora, nesse aspecto, a SEAB participa dessas discussões? Já tive, inclusive, uma reunião quarta-feira com a secretária de Habitação sobre esse tema, né, na verdade. Eu acho que é um tema que tem que ser tomado agora como prioridade. Essa questão do centro, a gente que está à frente dos órgãos de moradia, tem que, prioritariamente, a gente vê o centro. Então, uma oportunidade muito grande de você resolver tanto essa questão da habitação, como também de fundar uma maior importância, que é dar dignidade ao nosso centro da cidade. Toda cidade que tem seu centro digno tem vida, né, Wagner? Mas, Bruno Lisboa, qual a ideia? É transformação daqueles imóveis comerciais em residenciais? Residenciais, você faz o retrofit que chama retrofit em cada imóvel daquele para receber as pessoas. Né? Pelo que eu tive a reunião com a secretária, estou entendendo que eles já estão partindo para essa fase de projetos, tá certo? E nem tudo é má notícia. Eu queria aqui já colocar para vocês. Recentemente eu faço parte da ABC, que é a Associação Brasileira das CEABs e COABs do Brasil. A gente, depois de muita pressão, mas foi muita pressão, a gente, o mês passado, conseguiu aprovar, a presidenta mandou uma medida provisória, onde coloca de novo que as CEABs e as COABs possam ter acesso ao FGTS para construir casa. A gente, como agente financeiro, pode ter direito, pode ter acesso ao FGTS, contrair empréstimo do FGTS para a construção de casa. Então isso vai facilitar por demais. Eu acredito que esse ano ainda não se consiga, porque foi aprovado, se a regulamentação da Caixa é um passo a ser dado, essa questão da chave. Quando você fala da burocracia da Caixa, não é fácil, mas para o ano a gente tem essa oportunidade de novo ter acesso a recursos. Eu acho que isso é muito importante para de novo a gente vamos voltar a esse protagonismo das CEABs e da COAB no Brasil, aí juntamente abrir o debate com as prefeituras, com os órgãos feito Habitat, para que a gente retome principalmente essas questões do centro,
Todas essas questões a gente vai poder agora, porque nós vamos ter acesso ao dinheiro do FGTS, que é o fundamental. Quando você fala em moradia, Wagner, o AGU, todo ele é muito ruim. Mas você com o FGTS, você consegue, de novo, os estados puderem construir, ter acesso a isso, a pegar dinheiro emprestado para construir, fazer a unidade habitacional. O que é que o senhor pensa a respeito desse assunto, presidente Adriano Lucena? O Bruno traz uma informação importante que é recurso. Então, se tiver recurso do FGTS, a dinâmica, a velocidade dos investimentos é outra. Então, é muito importante que haja soluções e alternativas do ponto de vista financeiro para que essas soluções elas aconteçam com uma velocidade muito maior. Mas eu queria trazer um debate um pouquinho que a gente no bloco anterior conversou, que foi sobre alguns espaços. Então veja, o Recife já não tem mais espaço, mas a gente tem um déficit, não é só no Recife, todas as cidades. E as outras cidades, você conhece bem Arco Verde tem espaço. E por que a gente tem um déficit? Então, o déficit não é só questão de espaço, o déficit é questão de políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de projetos que também façam com que a iniciativa privada entre no mercado e tenha o seu retorno de uma forma muito consciente ao longo do tempo. Você não pode estar mudando políticas de 6 em 6 meses. Qual é a consistência que se tem nessas informações para que você possa fazer investimentos, seja ele público ou privado, porque todos eles têm um custo. Então, nós precisamos, Wagner, voltar àquela tecla do planejamento. O planejamento ele é crucial para que a gente possa vencer essas dificuldades. E é possível, tendo mais espaço ou tendo menos espaço. Por exemplo, no Recife, ao longo da H-Menor, a gente tem alguns espaços ainda que são espaços privilegiados, que a gente pode pensar, tá certo? E a gente tem que pensar nos planos. O plano diretor serve para isso. Então você tem um plano diretor que vai fazer com que a cidade participe de forma organizada e essas políticas públicas que estão ali expressas dê consistência para que esses investimentos sejam seguros em todos os setores que são extremamente importantes. A gente vai, evidentemente, entrando no último bloco e resta pouco tempo. Eu tenho aqui 6 minutos, 2 minutos para cada um dos participantes para a gente ir finalizando. Então, Socorro Leite, em 2 minutos, o que é que você tem a pontuar em relação ao que foi colocado? A discussão aqui no intervalo que você não escutou foi em relação a construção ou retrofit, como se chama, né? Na verdade não é construção, é reforma desses espaços no centro da cidade para que essas construções originariamente comerciais se transformem em residenciais. Mas o que é que você aponta? 2 minutos para você, Socorro. Eu acho fundamental esse debate, né? A gente sabe que em muitos casos o investimento em recuperação desses imóveis pode ser até superior ao de construção de unidades novas, mas a gente tem toda uma cadeia de benefícios aí que o Bruno começou citando, que é bem importante considerar nesse investimento e justificar. Por exemplo, oportunidades de trabalho que existem no centro, né? Boa parte do que hoje é o comércio informal que trabalha aqui no centro de Recife mora em outras cidades da região metropolitana e precisa estar se deslocando todo dia. Isso gera economia do ponto de vista da mobilidade, né? Enfim, a questão dos equipamentos, da própria estrutura, né? Infraestrutura que existe no centro, gera economia do ponto de vista de investimento em infraestrutura, né? Em muitos casos. Então, tem uma série de benefícios que justificam um investimento, muitas vezes, que pode ser maior nessa adequação dos imóveis, né? Então, eu acho que é um debate fundamental, que bom que está sendo pautado, espero que, de fato, sejam as famílias de baixa renda as priorizadas nesse processo, né? Porque a gente sabe que em muitos casos, quando se trata de financiamento, isso exclui, né, uma parcela da população que é a que mais precisa de moradia. Então, é importante sempre, né, pautar e trazer unidades, né, produzir unidades subsidiadas, né, ou unidades com financiamento acessível a essa população. E mesclar a questão da moradia com outros usos nesses imóveis, que é uma coisa que a gente também tem discutido, né? É importante tratar da sustentabilidade do imóvel em si, né? Do empreendimento como um todo, porque a gente sabe que muitas vezes o custo de elevador, de manutenção de elevador,
e do condomínio, ele é muito alto, então precisa mesclar com outros usos que ajudem a sustentar essas estruturas, né? No mais, agradecer a oportunidade de participar desse debate e colocar a Habitat à disposição para futuros debates e para a construção de soluções, viu, Bruno? A gente está aqui à disposição, não só para pautar os problemas, mas para pautar também as soluções. Muito obrigado. Adriano Lucena. Essa disposição de buscar soluções é que eu acho que a gente vai encontrar o caminho, e para isso a gente tem que identificar também os nossos problemas, a nossa história, para que a gente encontre essas soluções o mais rápido possível. Eu gostaria de frisar as comunidades que a gente está trabalhando no projeto Criar na Comunidade, que é Mangueira da Torre, que é uma comunidade que fica aqui perto da Beira Rio, Coqueiral, que tem um problema no Rio Tegipió, quando chove tem um problema de inundação das casas, Santa Amaro e Campina do Barreto são duas áreas que a gente está planejando entrar agora no próximo mês ou nos próximos 2-3 meses. Vila Independência, que fica na estrada do Brejo da Guabiraba, e a gente começou também já a sair um pouquinho do Recife, que é na comunidade 11 Negra, que fica no Cabo. Então essa é a preocupação que a gente tem com os engenheiros do futuro. Então, a partir agora da faculdade, a gente tem toda essa orientação, que são estagiários que são remunerados pelo CREA, para que a gente possa ter um conselho que não seja só arrecadador, que não preste serviço para a sociedade, que a gente construa um outro caminho. Parabenizar mais uma vez o Sistema Jornal do Comércio por trazer um tema tão importante para a sociedade. Isso não é um tema importante para a engenharia ou para o conselho, é um tema importante para todos nós, cidadãos, para que a gente consiga morar numa cidade, num espaço que seja muito mais humano, tá certo? E mais verdadeiro, que a gente possa ter cidades inclusivas e não cidades exclusivas. E na questão do centro que Bruno coloca, e coloca com muita propriedade, o centro, para dar certo, ele precisa ter vida ao longo de todo o dia. Não pode ser só uma área de trabalho. A gente precisa ter a padaria, precisa ter o supermercado, precisa ter moradia ocupando aquele espaço. Um grande abraço, muito obrigado. Bruno Lisboa, para a gente ir encerrando, você tocou num ponto muito importante, viu? Que é a questão da participação da sociedade nessas discussões neste ano. Eu acho que é uma grande oportunidade. Nós estamos no ano ideal para ter debate, que é um ano de eleição, e a gente tem que debater, na verdade. A gente tem que aproveitar esse ano para isso. E agradecer a presença, Socorro do Habitat, que é um órgão que realmente tem a preocupação de trazer esse debate da moradia, da questão da habitação de interesse social, Adriano, pelo CREA, a vocês todos, e dizer que eu acho que esse ano nós temos que debater não só moradia, a mobilidade, o saneamento, e discutir aonde a gente mora, aonde a gente vive. A gente tem que trazer esse debate, e nada melhor do que neste ano. E são as pessoas, os cidadãos que vão começar a implementar. E é esse ano que a gente tem que trazer o debate, sugerir, cobrar, apresentar soluções, porque esse ano é feito para isso. E agora que a gente apresenta para mais na frente cobrar, né? Exatamente. Bruno Lisboa, presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, SEAB, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença da diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite, e ao presidente do CREA, Adriano Lucena. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tchau, tchau, abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.